a liturgia da palavra antes do Vaticano? Segue a mesma nossa... Não, era muito mais limitada. Sério? A liturgia da palavra, primeiro, as leituras eram feitas em latim, Até a leitura? as leituras, tudo era em latim. O evangelho era lido em latim. E o povo não entendia o que estava sendo lido. Eu imaginava que as leituras fossem em português, na língua tudo em latim. vernácula. Não, era tudo em latim. Ave Maria. Só o sermão, né, que ainda... Aí o sermão sim. era na vernácula, agora as leituras ainda eram em latim. E o costume, sobretudo no domingo, o padre, depois que lia o evangelho em latim, quando começava a homilia, lia o evangelho em português. Em alguns lugares faziam isso. Por isso que muitos padres têm essa mania de recontar o evangelho que foi lido. Exatamente. Veio daí, Veio provavelmente. daí, Olha seguramente. E aí, hoje nós temos uma riqueza extraordinária, porque nós lemos praticamente toda a Bíblia num ciclo de 3 anos. Ano A, Evangelho de Mateus; ano B, Evangelho de Marcos; ano C, Evangelho de Lucas. E o Evangelho de João? Todo ano no período da Páscoa. Então, passamos os evangelhos. Para a primeira leitura, há uma variação de anos pares e ímpares, durante a semana, inclusive. E nós temos, assim, praticamente a leitura da Bíblia toda. Uma vez um pastor evangélico me dizia isso, que ele ficava admirado como é que na Igreja Católica se consegue distribuir as leituras bíblicas desta forma. E a mesma leitura que está se fazendo aqui hoje, está se fazendo no mundo inteiro. Isso é bonito demais. E ele dizia que na igreja dele ficava a critério do pastor. Ele escolhia a leitura que ele queria, de acordo com a homilia, o sermão que ele ia A fazer. maioria acho que é assim. Sim. Isso é uma riqueza da Igreja Católica que nós não podemos desprezar. Então, além do ano A, B e C, tem outro lecionário para os dias da semana e tem um outro lecionário próprio para as festas dos santos. Mas isso tudo é fruto do Vaticano II. Tudo isso é fruto do Vaticano II. Não tinha ano A, B e C Não, antes. não tinha nada disso. Era mesmo, todo ano voltava, todo ano era aquelas mesmas leituras. Precisava de uma reforma mesmo, gente. Sim, Tá com precisando urgente de uma A reforma. própria reflexão da palavra, né? Não me corrija se eu estiver errado, mas tinha um rito, inclusive, que o padre tirava a casula, porque não se via, inclusive, que o sermão estava dentro da liturgia, e ia para o púlpito para poder fazer o sermão, que não precisava estar ligado à liturgia do dia. Ele podia ter proclamado um evangelho e podia falar lá sobre um outro tema que tivesse decorrente ali, que ele quisesse catequizar, e depois voltava e continuava, voltava com a casula e voltava com o rito eucarístico, né? Dom, quero aos dois aqui, ainda falando sobre a Bíblia, a pregação e a exaltação da Bíblia na liturgia. Tem um tópico aqui, 35.4, diz: promova-se a celebração da palavra de Deus nas vigílias das festas mais solenes, em alguns dias feriais do Advento e da Quaresma, e nos domingos e dias de festa, especialmente onde não houver sacerdote. Nesse caso, será um diácono ou outra pessoa delegada pelo bispo a dirigir a celebração. Outra super novidade. Não, isso aqui... Celebração da palavra. Isso aqui é uma bomba, né? Como é que era Uma bomba, antes? não. Como é que era antes? Antes era assim. Nas comunidades onde não havia missa, no domingo, o povo se reunia na igreja para rezar o terço. Coisa ótima rezar o terço, sem dúvida alguma. Mas a palavra de Deus não era anunciada. Também nisto a Arquidiocese de Vitória foi pioneira. E nem comungava também, não. Não. Aí se introduziu a celebração dominical da palavra.
muitas partes do Brasil, inclusive na Arquidiocese de Vitória, que compreendia. Aliás, era a Diocese do Espírito Santo. No começo, Sim. que o Dom João chegou, era o estado era inteiro. o estado inteiro. Então, aí já começou a haver o culto dominical. Em alguns lugares assim era chamado, até alguns lugares era chamada o culto sem o padre. Enfim, eles davam nomes de acordo com a sensibilidade local. Mas isso que estava indo de forma muito incipiente ganha um relevo extraordinário na Sacrosanto Concilium, que propõe esta forma, onde não se celebra a Eucaristia, que se celebre a palavra. de Deus. Não é? Se tem um diácono, preside o diácono. E não tem diácono, um leigo, uma leiga. Isso é uma Conduza. bomba. Não, isso é uma bomba, gente. Isso Isso foi é um uma grande mudança. passo, uma grande Inclusive, mudança. até a figura do diácono, né, foi elevada, apareceu novamente, por exemplo, a possibilidade do diácono permanente com o Concílio Vaticano II. Então, por isso que também traz de volta, traz né? de volta. Traz de Antes tinha o volta. diácono, que era o Transitório. transitório, né? Agora, não, o concílio traz de novo a figura do diácono permanente, que pode, então, homens, né, com a sua família, né, com sua esposa, servir a igreja como ministro ordenado. Então, tem a possibilidade, além do padre, ter o diácono, que é o ministro ordenado, e também uma pessoa idônea, né, que o padre ali acha que possa celebrar a palavra de Deus junto com o povo.